fé no coração das pessoas através da mensagem do Evangelho. Por essa razão, dissemos que o Evangelho é o meio da graça. Dissemos também que, embora haja somente uma mensagem do Evangelho, ela chega a nós de duas maneiras. Uma delas é a forma escrita ou falada da mensagem do Evangelho. A outra forma, na qual o Evangelho está presente, é nos sacramentos. Nesta lição, trataremos especificamente do sacramento do Santo Batismo. Antes, porém, de iniciarmos o assunto principal, vamos proceder a algumas observações gerais sobre os sacramentos. A pergunta mais lógica para começar é: o que é um sacramento? Através de 4 características, poderemos compreender o que é um sacramento. A primeira coisa a ser dita é que um sacramento é um ato sagrado estabelecido por Deus e não pelos homens. Segundo, esse ato sagrado é utilizado em conexão com a palavra de Deus. Terceiro, o ato sagrado contém um elemento ou sinal visível. Por exemplo, no batismo é água. Finalmente, o sacramento deve oferecer o perdão dos pecados. De acordo com as características dadas anteriormente, existem apenas 2 sacramentos: o batismo e a Santa Ceia. Na Igreja Católica Romana, há 7 sacramentos. Essa igreja considera que, além do batismo e da Santa Ceia, também são sacramentos a penitência, a crisma, o casamento, a ordenação e a extrema unção. Para evitar uma impressão errada, queremos dizer que o casamento, a crisma e a ordenação são ritos sagrados e nós não os condenamos. Entretanto, esses ritos não propiciam o perdão dos pecados e, por isso, não podem ser denominados de meios da graça, como são o batismo e a Santa Ceia. Vamos ver agora o sacramento do Santo Batismo. A palavra batismo, provavelmente, foi ouvida por vocês centenas de vezes. Mas vocês sabem o que realmente esse termo significa? Embora, em geral, nós pensemos na palavra batismo num sentido sagrado, na verdade, na época de Jesus, era uma palavra bem comum e que queria dizer simplesmente lavar com água. Deus, porém, deu-lhe um sentido espiritual. Embora algumas igrejas aleguem que para o batismo ser válido, a pessoa tem de ser totalmente imersa na água, a Bíblia não ampara essa ideia. O mais importante é aplicar a água, de qualquer maneira, junto com as palavras de Deus. Como vocês já sabem de que modo pode ser realizado completamente o batismo, vamos discutir outros pontos sobre o assunto através de algumas perguntas. 1. O que é o batismo e quando começou? 2. Qual é o propósito do batismo? 3. Quem deve ser batizado e por quê? Mas voltemos à primeira pergunta, ou seja, o que é o batismo e quando começou? 40 dias após a sua ressurreição e pouco antes de ascender ao céu, Jesus instituiu formalmente o batismo como um ato sagrado da igreja. Sobre isso, lemos em Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Batizar é simplesmente aplicar água em alguém, ligando o gesto às palavras de Deus, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Como vocês podem ver, o ato do batismo é muito simples. Requer apenas 2 coisas. Uma, a aplicação de água. E 2, que batizemos em nome do Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Agora que já vimos em que consiste o ato do batismo, vamos à nossa segunda pergunta. Qual é o propósito do batismo? Seu propósito é servir de meio ou instrumento pelo qual Deus, Espírito Santo,
coloca fé no coração daqueles que não têm fé e através do qual ele fortalece ou confirma a fé onde ela já existe. Assim, o sacramento do batismo é um grande bem, pois é através da fé que alguém, pessoalmente, recebe os benefícios de tudo que a morte e a ressurreição de Cristo conquistou: o perdão dos pecados e a vida eterna. Vejam as seguintes passagens. 1 Pedro 3:21. O batismo que agora salva vocês. O batismo salva porque nos dá a fé em Cristo. E através da fé em Cristo, nós somos completa e gratuitamente perdoados. Nós devemos também pensar no que Pedro disse no seu corajoso sermão proferido no domingo de Pentecostes. Após ter corajosamente acusado os judeus de matarem Jesus, nosso Salvador, Pedro diz a nós: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados. Ou vejam em Gálatas 3:26 e 27. É por meio da fé que todos vocês são filhos de Deus e estão unidos com Cristo Jesus. Pois vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se vestiram com a pessoa do próprio Cristo. Através do batismo, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados e somos vestidos, não com a nossa própria virtude, mas com a perfeição de Jesus Cristo. Por fim, sobre os benefícios do batismo, vejam Tito 3:5-7. Ele, Cristo, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, numa referência ao batismo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Já falamos sobre o que é e sobre o porquê do batismo. Ainda nos resta uma terceira pergunta: quem deve ser batizado e por quê? Para responder, voltemos novamente a Mateus 28:19. Onde nós somos chamados a fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Cabe aqui acrescentar que todas as igrejas cristãs concordam com o fato de que todas as pessoas devem ser batizadas. Há discordância no que se refere à idade em que alguém deve ser batizado. Enquanto muitas igrejas cristãs batizam os bebês, há outras igrejas que esperam até que as crianças atinjam a idade que denominam de idade da responsabilidade, ou seja, entre os 9 ou 12 anos. Só então são batizadas. Essas igrejas não batizam os bebês porque supõem que se as crianças são incapazes de ter um pensamento lógico, também são incapazes de ter uma crença. Algumas dessas igrejas negam que as crianças nasçam pecaminosas. Outras acreditam que Deus não leva em conta seus pecados até que tenham idade suficiente para saber o que estão fazendo, ou seja, até que atinjam a chamada idade da responsabilidade. Entretanto, o batismo, mesmo realizado numa igreja que tem tais crenças, é ainda assim válido, pois foi feito com água e em nome do Deus Trino. Essas igrejas, porém, não encaram o batismo como um sacramento, por meio do qual o Espírito Santo cria e fortalece a fé. Veem o batismo apenas como um ato simbólico, ocasião para aquele que tem fé expressar publicamente sua obediência a Deus. A Bíblia, por outro lado, ensina que o batismo é o meio de Deus para criar a fé dentro de nós e é destinado também para as crianças. Jesus diz para fazer discípulos de todas as nações. Ele não diz nada que possa indicar que as crianças estão excluídas, e nós sabemos que, de fato, a igreja cristã, nos seus primórdios, batizava as crianças. Nós podemos também ver o que diz a última parte da passagem que já vimos antes,
em Atos 2, 38 e 39. Diz assim: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados. E vocês receberão do Pai o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês e os seus filhos, e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Em segundo lugar, nós batizamos as crianças, pois elas também são pecaminosas e precisam do perdão que é obtido pela fé. É uma negação da palavra divina dizer que Deus não leva em consideração os pecados cometidos pelas pessoas até que elas atinjam uma certa idade. As crianças nascem no pecado, como nos diz o rei Davi no Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Pensem ainda nas palavras de Jesus a Nicodemos e que estão registradas em João 3, 5 e 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, isto é, para a vida espiritual, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, isto é, do Espírito Santo. Nós não encontramos nada nas Escrituras que nos leve a crer que os bebês, que também são pecaminosos, fiquem livres da justa ira de Deus. Nós nunca poderemos suficientemente agradecer a Deus pela graça que Ele nos dá através do batismo. Mesmo as crianças bem pequenas e que não podem entender o que é dito na mensagem do Evangelho, podem ser, através do batismo, levadas à fé em Cristo como seu Salvador. Isso nos conduz ao terceiro ponto. Nós batizamos crianças pequenas, mesmo recém-nascidas, porque elas também podem ter fé. De fato, na Bíblia, as crianças foram elevadas à condição de modelos da fé. Pensem nas palavras de Jesus em Marcos 10, 13 a 16. Levaram algumas crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos os repreenderam. Quando ele viu isso, não gostou, e disse: deixem que as crianças venham a mim, e não as proíbam, porque o reino de Deus é dos que são como estas crianças. Lembrem-se disto: quem não receber o reino de Deus como uma criança, isto é, com uma confiança simples nas promessas de Deus, nunca entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Vejam também Mateus 18, 6. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa ser jogada no mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Nós sabemos que as crianças pequenas, que ainda não podem falar ou pensar como nós fazemos, assim mesmo podem amar sua mãe. Da mesma forma, embora as crianças pequenas não possam confessar de própria voz seu amor por Cristo, isto não significa que sua fé não deva ou não possa existir. Finalmente, uma fé salvadora é um presente, e o Espírito Santo pode trabalhar num coração imaturo de uma criança tão facilmente quanto no coração de um adulto. Em última análise, o argumento de que se uma criança não pode pensar, não pode também crer, faz da fé um tema de ordem intelectual mais do que do coração. Aqui, precisamos nos lembrar de que a fé não é um produto da atividade intelectual. Para resumir, por que nós batizamos as crianças? 1. Porque elas estão incluídas em todas as nações. 2. Embora as crianças pareçam graciosas e inocentes, elas são pecaminosas e necessitam, tanto quanto qualquer outra pessoa, da fé em Cristo como seu Salvador. 3. O Espírito Santo pode trabalhar a fé no coração de crianças pequenas e recém-nascidos
tão bem quanto no coração dos adultos. Talvez a pergunta, por que nós batizamos as crianças, ficasse melhor se fosse feita assim. Por que não batizaríamos crianças? O ônus da prova cabe àqueles que assim não procedem. Vamos agora aos exercícios de revisão e reforço.